Olá, seja bem-vindo ao projeto Mapas Mentais da Bíblia, um jeito diferente de aprender a palavra de Deus. O tema da nossa palavra de hoje é a volta de Jesus. Quando a gente estuda o Novo Testamento, vemos que tem muitos versículos que tratam da volta de Jesus. Muitas pessoas não acreditam na volta dele, e aquelas que acreditam distorcem e ensinam errado, falando coisas que não estão na Bíblia. Se a volta de Jesus é a culminação da salvação, deveremos estar prontos para esse dia. Como já ouvimos de tudo, de várias teorias sobre a vinda de Jesus, vamos deixar que a própria Bíblia explique sobre esse grande dia. A primeira coisa que devemos saber sobre a volta de Jesus é que ele mesmo fez uma promessa que voltaria. No livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e preparar-vos o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Mas como será a volta de Jesus? Ela será secreta? Alguém virá com ele? Mateus 24, versículo 27 diz o seguinte: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Não tem nada de secreto na vinda de Jesus. Todas as coisas mudarão nesse dia. Esse dia será o marco da Bíblia. Quem acompanhará Cristo na sua volta? Mateus 25, versículo 31 diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Jesus disse que vai voltar e que todos os anjos virão com ele. Não tem como ter algo de secreto nisso. É por isso que todo olho verá. E qual é o objetivo da sua volta? Mateus capítulo 16, versículo 27 diz: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O Senhor vem para recompensar cada um de acordo com a sua obra. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Meus irmãos, precisamos lembrar que somos salvos pela graça e julgados pelas obras. E quando receberemos a recompensa? Os dois textos nos dizem que na volta de Jesus. Quais serão as consequências a todas as pessoas na volta de Jesus? A Bíblia diz que essas consequências serão positivas para alguns e negativas para outros. Consequência para os justos que estiverem mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16 diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a Bíblia nos diz que os justos que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E quais as consequências para os justos que estiverem vivos? 1 Coríntios 15, do versículo 51 a 53 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque é necessário que isto que é corruptível, ou seja, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui, meus irmãos, passaremos a ser eternos. Então, a Bíblia nos diz que os justos que estiverem vivos serão glorificados num abrir e fechar de olhos. E quais as consequências para os ímpios que estiverem vivos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 diz: E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Meus irmãos, aqui a Bíblia nos diz que na manifestação da vinda de Jesus, o iníquo, ou seja, os ímpios, morrerão. E quais as consequências para os ímpios que estiverem mortos? Aqui nós vamos ver duas passagens. Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Completando, agora em Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz: Mas os outros mortos não reviveram, ou seja, os ímpios mortos, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui nesse contexto, a Bíblia diz que depois desses 1000 anos, Satanás será solto e sairá enganar nações, e depois disso, ele e todos que estiverem com ele serão mortos pelo fogo que descerá do céu. Você pode ver essa passagem em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 a 9. Então, de acordo com a Bíblia, os ímpios que estiverem mortos permanecerão nos túmulos. Fazendo um resumo. Na volta de Jesus, primeiro, os justos mortos ressuscitarão. Segundo, os justos vivos serão glorificados. Terceiro, os ímpios vivos serão mortos. E por último, os ímpios mortos permanecerão nos túmulos. Meus irmãos, espero que esse estudo tenha lhe alertado para as coisas que virão. Não existirá meio termo na volta de Jesus. Por isso, é importante que você se posicione. Se já tem Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, parabéns, permaneça firme até o fim. E se você ainda não aceitou Jesus, tome a atitude de aceitá-lo e permaneça firme também até o fim, para que na volta dele você seja glorificado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço com grande carinho que você compartilhe, encaminhe, divulgue-o para que mais pessoas, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, sejam transformadas pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Até mais.